Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer 2 Crônicas, capítulo 24 e versículo 20. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então, o capítulo 24 diz assim o título: Joás dá ordem para consertar o templo. E o versículo 20 diz assim: E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredistes os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. Amém? O versículo diz, em resumo, que o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele disse ao povo: Por que vocês desobedecem os mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, porque abandonaram o Senhor e Ele também os abandona. Amém? Então esse versículo quer nos ensinar, Deus quer ensinar para a gente nesse versículo que Deus fala conosco, porque nos ama. Antes de permitir as consequências da desobediência, Ele envia a sua palavra para nos chamar ao arrependimento. Zacarias foi corajoso e transmitiu a mensagem de Deus, mesmo sabendo que poderia ser rejeitado. E nesse versículo também, irmãos, nos ensina que a desobediência ao Senhor traz vida. A obediência ao Senhor traz vida e direção. Deus sempre nos dá a oportunidade de voltar a Ele. Não devemos endurecer o coração. Quando somos corrigidos pela palavra de Deus, nós temos que obedecer, né, irmãos? Que nem diz aqui, Zacarias, veio o Espírito de Deus em Zacarias, que ele era filho do sacerdote Joiada, né? Para dizer para o povo que eles estavam desobedecendo os mandamentos do Senhor. E falou para eles que eles não prosperariam, que abandonaram o Senhor. E o Senhor ia abandonar eles. Então, o que quer dizer aqui que nós não devemos abandonar os mandamentos do Senhor. Nós devemos estar dentro do mandamento do Senhor, porque o Senhor dá e tira, né? Aqueles que não querem seguir o seu caminho, fazer o que é certo, seguir os seus mandamentos, né? Seguir a tua palavra que é a Bíblia. Deus não ajuda, Deus não fica na vida daquela pessoa. Aqui, como Deus falou, Deus ainda avisou, né? Porque Deus avisa para nós antes das coisas acontecer. Então, quando você vai numa igreja, você vai para escutar uma palavra que fala lá, às vezes bate no teu coração. Então, nós temos que obedecer aquela palavra, porque muitas vezes está falando conosco, né? Então, o que aconteceu com o povo aqui? O povo foi teimoso. O povo não obedeceu à voz do Senhor, porque Joiada, ele era filho de Zacarias. Desculpe, irmãos. Zacarias era filho de Joiada. Joiada foi um sacerdote que ajudou muito Joás, né? Enquanto Joiada estava vivo, ele fez grandes coisas do lado de Joás. Ele ajudou muito. Ele direcionou Joás, né? Então Joás era um bom rei, até Joiada morrer e Joás desviar o caminho do Senhor, né? Então Deus está falando aqui que nós devemos seguir o caminho de Deus, né? Está no caminho dele sempre.
nunca desviar o caminho dele, porque nós teremos consequência, né, irmãos? Nós temos um Deus acima de nós que manda em tudo. Então siga o teu caminho, faça o que ele manda, não desobedece porque as consequências vêm, né? Porque Deus nos corrige porque ele nos ama. Antes de permitir as consequências da desobediência, ele envia a sua palavra para chamar o arrependimento. Zacarias foi corajoso porque transmitiu a mensagem de Deus, mesmo sabendo que poderia ser rejeitado. E ele transmitindo, irmãos, essa palavra que o Senhor mandou, né? Ele transmitir, ele foi apedrejado, ele morreu, né? E Zacarias era filho de Joiada, que ajudou tanto Joás. Mesmo assim, ele não se importou, porque com o que o povo fez com Zacarias, né? Pelo que nem se lembrou de toda a beneficência que seu pai Joiada fez para Joás, né? Então, irmãos, obedecemos a palavra do Senhor, não desviamos, porque se você não obedecer a palavra do Senhor, vem consequências. A obediência ao Senhor traz vida e direção. Deus sempre nos dá a oportunidade de voltar atrás, irmãos. Não devemos fazer o que é errado. Deus ainda dá a oportunidade antes de castigar, porque Deus é justo. Quando Ele chama a atenção, quando Ele chama você para obedecer, antes que venham as consequências. Então, Ele te mostra o caminho certo, Ele tenta te pôr no caminho certo. Amém, irmãos? Não devemos endurecer o coração. Quando somos corrigidos pela palavra de Deus, Deus quer que nós obedecemos, que nós somos um servo obediente. Amém? Não devemos endurecer o coração quando somos corrigidos pela palavra de Deus. Devemos obedecer e não endurecer o coração, porque se endurecer o coração é pior, né? Então vamos obedecer. É o que diz esse versículo aqui. Pergunte a si mesmo: existe área da minha vida em que Deus está me chamando a obedecer mais? Muitas vezes Deus chama a gente para obedecer mais em algumas áreas, né? Que a gente está saindo fora do caminho, né? Então Deus faz essa pergunta e hoje é um bom dia para ouvir a voz do Senhor, arrepender do que fez. É necessário renovar sua comunhão com Deus. Então, irmãos, não saia do caminho, não saia. Às vezes a pessoa está no hospital, num leito de UTI e não sabe por que é, né? Às vezes acontece alguma coisa, coisas que não são boas e a pessoa não entende, né? Porque Deus vem a consequência porque você não obedeceu a palavra. Então, irmãos, siga a palavra, obedece o Senhor antes que seja tarde. Amém? Então, esse versículo nos ensina que nós devemos obedecer. Então, quando Deus falar conosco, obedece. Não saia fora do caminho, porque Deus sempre dá oportunidade antes de vir as consequências da gente se arrepender. Fez alguma coisa errada? Fica o dia inteiro pedindo perdão para o Senhor, para que não venha consequência nem para você e nem para a tua família. Amém? Então é o que eu entendo hoje desse versículo. Amém? Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, dá um coração sensível para ouvir a tua voz. Não quero endurecer o meu coração quando tu me corrigir. Ajuda-me a andar em obediência, confiando que os teus caminhos são sempre os melhores. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, Deus abençoe teu dia, fica na presença do Senhor. Fez coisas que não agradam ao Senhor, peça perdão, se arrependa, que nada de mal vem nem para você nem para a tua família. Amém? Deus abençoe o teu dia. Amém? Na presença do Senhor. Glória a Deus.